Olá, eu sou o pastor Rivaldo Silva e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos comentar sobre a profecia do dia 30. Essa profecia é que está causando muita polêmica na internet, muitas pessoas com dúvida, muitas pessoas com medo. Eu sou pastor da igreja O Brasil para Cristo e tem várias pessoas aqui da igreja que perguntaram, fora da igreja também, perguntando o que eu achava dessa profecia, o que a palavra de Deus fala sobre essa profecia. Então fica até o final desse vídeo, porque a gente vai analisar essa profecia dentro da palavra. É aquilo que a profecia fala e aquilo que a palavra de Deus fala. E assim a gente vai ter um esclarecimento maior sobre a respeito dessa profecia. Fica até o final do vídeo. Você que é novo por aqui, já se inscreva no canal, deixe o seu like, acione as notificações e nos ajude a levar a palavra do Senhor Jesus. Então a profecia ela fala que no dia 30 vai haver uma grande mortandade, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Ele fala que essa mortandade é um anjo da morte, que é representado aí por um cavalo amarelo. Ele vê esse cavalo amarelo, ele fala que esse anjo da morte vai passar e todas as pessoas que estiver na rua, todas as pessoas que estiver nos mercados, e vão perder a sua vida. As pessoas vão começar a morrer em todos os lugares, por falta de ar, em todos os lugares. Vai haver uma mortandade muito grande no dia 30. E ele pede para as pessoas ficar dentro de casa, ungir as portas das suas casas, ungir as janelas das suas casas e não sair no dia 30, porque senão vai ser tocado por esse anjo da morte. Então ele lança essa profecia, ele fala essa profecia e afirma com toda certeza que é Deus que está falando. Então tem algumas coisas nessa profecia que eu quero analisar com você dentro da Bíblia. E a primeira coisa que eu quero analisar é sobre esse cavalo. É sobre esse cavalo amarelo que ele fala. Provavelmente, com certeza, esse cavalo que ele está referindo à profecia é o cavalo de Apocalipse. Nós vemos que no livro de Apocalipse, capítulo 6, a Bíblia relata ali 4 cavaleiros. E um desses cavaleiros tem a cor amarela. Então, com certeza, esse cavaleiro que ele está falando é o cavaleiro do Apocalipse. Então, só que quando a gente olha para o tempo dessa profecia e para o tempo que vai acontecer a abertura dos selos para que venha esses cavaleiros, está com um tempo muito diferente daquilo que ele está falando. Ele está falando que esse cavaleiro vai vir no dia 30, só que quando nós olhamos para Apocalipse 6, nós vemos que esses cavaleiros vão vir lá para depois, na grande tribulação, quando o anticristo estiver reinando. Então é uma coisa que não é para agora, é uma coisa que é lá para o final dos tempos, lá para os tempos do Apocalipse. Então se a gente for comparar essa profecia, essa data do dia 30, da vinda desse cavaleiro com a data do Apocalipse, da palavra de Deus, nós vemos que não tem como esse cavaleiro vir no dia 30 de março. Então realmente ele está se referindo ao cavaleiro do Apocalipse, só aí nós já achamos o primeiro erro, porque não é para esse tempo agora, isso é para o tempo do fim. Esse cavaleiro ele não pode vir agora. Então é o primeiro ponto que me chama a atenção nessa profecia, é isso, porque não pode ser o cavalo de Apocalipse, a não ser que ele viu outro cavalo, mas não é aquilo que a Bíblia está mencionando. Então por aí nós já vemos o primeiro erro. O segundo erro que nós vemos aí nessa profecia é que ele pede para que as casas sejam ungidas, que as portas, as janelas das casas sejam ungidas. Com certeza isso está se referindo ao livro de Êxodo, porque nós vemos que quando a nação de Israel ela estava presa no Egito, um dia antes de Deus libertar aquele povo, o Senhor pediu para aquele povo celebrar a Páscoa. Então na celebração dessa Páscoa, nós vemos que eles mataram um cordeiro, e a ordem de Deus é que ele pegasse o sangue desse cordeiro, eles colocassem sobre os umbrais das suas portas. E o anjo da morte ia passar por meia-noite no Egito. E todas as casas que não tivesse aquele sangue, o sangue do cordeiro, o anjo da morte ia entrar ali e ia matar o primogênito de cada família. Então essa foi a instrução do Senhor, lá no tempo de Êxodo, lá no Egito. Então hoje nós sabemos que aquele sangue, aquele cordeiro que foi imolado ali para celebrar a Páscoa, estava significando o Senhor Jesus. Aquele cordeiro lá no Egito, aquele sangue lá no Egito estava simbolizando o Senhor Jesus. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para salvar toda a humanidade. Então hoje, meu querido, se você pegar um óleo, se você pegar qualquer coisa e você colocar nos umbrais da tua porta, da tua janela, isso não vai proteger a sua vida. Se você for pegar hoje essas coisas e colocar, ungir a sua porta, isso aí não vai trazer proteção.
Isso aí não vai trazer proteção para a sua vida. O que vai trazer proteção para a nossa vida? É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Quando você aceita o Senhor Jesus e quando você vive com Jesus, quando você vive coberto pela salvação de Cristo, é o Senhor que te protege. É a presença do Espírito Santo que te protege. Não você colocar alguma coisa em cima da tua porta ou você colocar alguma coisa na sua porta, ungir a sua porta, é na intenção de não entrar um anjo da morte ali. Não, querido, isso aí não procede. Isso aí não procede. Hoje quem protege a nossa vida é o Senhor Jesus, porque Ele foi o Cordeiro que morreu e através da sua salvação nós estamos guardados nele. Então não existe esse negócio de você ungir lá e nada vai entrar. É a presença do Senhor, é a salvação de Jesus, é o sangue de Jesus que nos cobre e nos protege. Então aí nós já vemos um erro. Outro erro que nós vemos, querido, é que essa data do dia 30, eu não duvido que Deus ele possa revelar alguma data para algum profeta. O Senhor pode vir e falar uma data para um profeta de um acontecimento na terra, que vai acontecer alguma coisa na terra, alguma tragédia. Eu não duvido que isso possa acontecer. Só que como ele referiu Apocalipse, então nós vemos que isso tem um tempo para vir um arrebatamento, tem um tempo para acontecer a quebra dos 7 selos, que depois que abrir os selos que vai vir os cavaleiros, isso tem um tempo. Então esse tempo, a Bíblia fala que quando o Senhor Jesus ele estava conversando com o discípulo a respeito do tempo do fim, o discípulo ele perguntaram para Jesus: mestre, quando que vai acontecer essas coisas? E o Senhor Jesus ele dá uma resposta para o discípulo, que está escrito no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. E o que a palavra de Deus ela fala? Ela fala assim: porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Olha aqui um erro dessa data do dia 30, que está referindo às coisas lá do final, lá do Apocalipse. O Senhor Jesus ele está falando aqui que quando for acontecer essas coisas, quando for acontecer o arrebatamento, quando for acontecer a quebra dos selos, a soltura dos cavaleiros amarelo, preto, vermelho, branco, a Bíblia fala que nem Jesus sabe, nem Jesus tem essa data. Porque os discípulos perguntaram: Senhor, quando que vai acontecer essas coisas? Ele fala: nem os anjos no céu sabem, nem eu sei, mas unicamente, exclusivamente o meu Pai. Então, quando for acontecer essas coisas do Apocalipse, o arrebatamento, a grande tribulação, quando for acontecer essas coisas, é somente Deus que sabe dessa data. Então, se Deus ele não revelou uma data nem para Jesus, você acha que ele ia revelar uma data desses feitos de Apocalipse para alguém, para algum profeta aqui na terra? Se nem Jesus sabe, se nem os anjos sabem. Então, quando você fala de uma profecia que está no Apocalipse e determina uma data, com certeza está fora da palavra. Porque no tempo que for acontecer essas coisas, nem Jesus sabe. A Bíblia tem várias passagens, várias palavras, o Senhor Jesus falando que quando ele vai vir como um ladrão. O ladrão, a pessoa não sabe quando que ele vai chegar na casa. É por isso que nós que estamos esperando a vinda de Cristo, nós temos que estar preparados todos os dias. Nós temos que estar preparados todos os dias para a vinda de Cristo, porque Ele pode voltar a qualquer momento. Essa data nós não sabemos, essa data é o Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso que sabe. É por isso que nós temos que viver a nossa vida com o Senhor preparado dia após dia. Porque se Deus ele fosse estabelecer uma data de um juízo na terra, se Deus falasse só tal dia vai acontecer o juízo, vai acontecer o arrebatamento, às vezes tinha muitas pessoas que se deixava preparar só nesse dia. Às vezes somente nesse dia a pessoa ia tomar posse de aceitar Jesus, de entregar a sua vida para Deus, mas ela ia trabalhar de acordo com essa data. É por isso que Deus não deixou essa data, ninguém sabe, é somente o Senhor Deus que sabe dessa data. Então, outro ponto que nós vemos que está fora dessa questão da profecia para o dia 30. Então, o que eu vejo? Está fora o cavalo amarelo, não está condizendo com a palavra de Deus, está fora o tempo também a Bíblia fala que ninguém sabe, Deus não vai revelar para alguém aqui na terra, sendo que Ele não revelou nem para Jesus. E outra coisa também que Ele fala é a questão de você ungir a porta da casa com alguma coisa, com algum óleo, que aquilo ali vai trazer proteção, mesmo que a pessoa viva longe de Deus, mesmo que a pessoa viva sem comunhão com o Senhor, mas aquilo ali vai trazer uma proteção. Assim a gente vai anular então o sangue de Jesus e o seu sacrifício.
se qualquer coisa que você passar lá vai trazer uma proteção contra essas entidades, esses anjos da morte, então isso aí está anulando o sacrifício de Cristo. Então quem traz a proteção para a nossa vida é o Senhor Jesus. A Bíblia fala que Ele é o valente que venceu o valente. Então Satanás, antes da vinda de Cristo, Satanás ele estava com a cobertura sobre a terra, só que com a morte de Jesus e a vitória de Jesus na cruz, a Bíblia fala que Jesus desceu lá no Hades, tomou a chave da morte do inferno e levou consigo um cativo cativeiro. Então o vencedor, todo o poder, toda a autoridade, a chave da morte do inferno está na mão de Jesus. Então é Ele que protege e não essas coisas aí da terra, esses olhos, essas coisas. Então, meu querido, mediante essas coisas que a palavra de Deus ela nos fala, é muito difícil essa profecia ser de Deus. É muito difícil ser de Deus, se realmente está fora da palavra. Então a primeira coisa que a gente tem que analisar é quando sair essas profecias, a igreja ela tem que analisar a palavra de Deus. Se a profecia ela está de acordo com a palavra, porque se estiver fora, não foi Deus que falou. Não foi Deus que falou. E a Bíblia fala que uma profecia ela se cumpre somente se ela for de Deus, ela vai se cumprir. Deuteronômio fala isso. Se for de Deus, vai se cumprir. Se não for, se não se cumprir, foi do coração do homem. Então a Bíblia fala que é para a gente vigiar. A Bíblia fala que nos últimos dias vai vir falsos profetas, falsos mestres. A Bíblia fala que vai aparecer falsos cristos. Vai aparecer várias coisas dessa forma, dessas profecias que não estão dentro da palavra de Deus. Agora, o que nós podemos fazer? Nós vamos esperar o dia 30. O dia 30 está aí, falta somente um dia. Mas vamos ficar tranquilos em Deus, vamos confiar na palavra, vamos focar na palavra e vamos ficar espertos. Nós como cristãos, eu deixo essa palavra para o povo de Deus, eu deixo essa palavra para a igreja. Fique esperto, não vai acreditando em qualquer coisa, não vai se desesperando por qualquer coisa, porque Jesus falou que essas falsas profecias, elas iam acontecer e muito. E isso é tão sério que vai enganar até os eleitos, a Bíblia fala. É por isso que a gente tem que ter a palavra de Deus no nosso coração. Nós como cristãos, nós temos que conhecer a palavra, porque é mediante o conhecimento da palavra que você vai andar seguro e você vai andar certo. Amém, meu irmão? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido aí muitas coisas a respeito dessa profecia. Como eu falei, vamos esperar, falta somente um dia, mas nesse contexto que ele falou está fora da palavra. Então, se muitas coisas estão fora da palavra, e se está fora da palavra, é muito difícil ser de Deus. Amém? Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, se inscreva no canal, deixa o seu like, acione as notificações, nos ajude a levar a palavra do Senhor e que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa e que você venha conhecer a palavra cada dia. Amém? Um abraço e fica com Deus.